Então, pessoal, boa noite. Meu nome é João Cassino. Esse é o primeiro encontro que nós estamos fazendo de um grupo que nós criamos chamado Giro à Esquerda, que é um grupo que se originou por conta das eleições do ano passado para o encontro setorial do PT, e esse processo eleitoral ele gerou muita unidade de vários militantes espalhados pelo Brasil, e nós, terminado o processo eleitoral, nós não quisemos mais parar com o grupo, quisemos continuar nesse ano de 2022. Aliás, feliz 2022 para todos e para todas. Esse ano é o ano que acaba o pesadelo, tanto do governo Bolsonaro quanto da Covid, se Deus quiser. E então, a ideia é que a gente comece a fazer várias atividades, principalmente com foco em formação, né? Então, esses vários debates que nós vamos promover aqui vão ser colocados no YouTube, e para que a gente possa, inclusive, criar um material de formação, né, para trazer novos militantes, para trazer novos eleitores para o Lula, para que a gente possa aí fazer a disputa nesse ano da melhor maneira possível. Então, para isso, a gente precisa de conteúdo, precisa de argumento, precisa de fato, precisa de dado. Então, eu acho que essa reunião vem muito com esse objetivo, né? E o nosso primeiro convidado, o ministro Sérgio Rezende, ele foi ministro do governo Lula lá no comecinho, acho que foi 2005, 2010, né, Sérgio? Então, acho que foi o ministro que foi mais tempo nos anos do PT, em frente à presidência da República. E aí o nosso evento hoje, o Paulo Teixeira, que é o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, deve entrar daqui a pouquinho para fazer uma breve saudação. Depois eu passo a palavra para o ministro. Ele vai fazer uma apresentação de 20 minutos focado no artigo que ele escreveu com o presidente Lula, na Folha de São Paulo, na semana passada. E depois a gente vai abrir para uma comentadora, que vai ser Ana Ribeiro, que é a pesquisadora lá da UFRJ, e aí depois a gente abre para perguntas. Então, primeiro vão ser 5 perguntas entre 3 e 4 minutos, né? Aí o Sérgio responde esse bloco de perguntas, e aí depois a gente faz uma avaliação de como é que está o tempo do evento, porque também nós não podemos ultrapassar, porque o Sérgio já falou que ele está com a agenda meio apertada, né? E então já teve esse atraso por questões técnicas. Então vamos começar então, e aí depois, quando o Paulo Teixeira entrar, a gente passa a palavra para ele. Então eu agradeço muito, viu, Sérgio Rezende, a sua presença aqui no nosso evento, e passo a palavra para você. Muito obrigado. Deixa eu só tirar o seu microfone, estava no mudo, deixa eu ver se sai. Já consegui abrir. Tá legal. Bem, boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer ao João Cassino o convite para estar com vocês aqui hoje. Quando ele me convidou, perguntando, estava meio em cima da hora, porque ele falou comigo há alguns dias atrás, eu disse, não, esse ano tem que começar logo. É um ano muito importante e vamos lá. Como ele disse, eu escrevi um artigo com o presidente Lula, que foi publicado a semana passada. Recebi muitas manifestações sobre o artigo, algumas delas até fazendo certas questões naturais, né? No artigo foi preciso cortar alguns trechos que tinham sido escritos e que esclareciam certas questões, porque a folha tem um tamanho rígido, né? Mas a repercussão foi boa. Então, veja, em vez de falar só, porque falar só, vários de vocês já leram o artigo, não teria que acrescentar muita coisa. Eu resolvi preparar uns slides, porque com isso eu vou mostrar algumas figuras, alguns números que, digamos assim, que embasam várias das coisas que estão lá. O Cassino, eu preciso de autorização para poder fazer o share screen, como é que chama? Compartilhamento.
vai até os 3 pontinhos ali na janela dele, ou Eu te clica com coloquei como direito, aí você co-host, consegue vê se marcar. você consegue. Agora. Foi? Agora foi. Vamos lá. Estão vendo aí? Sim. Ótimo. Então, o título que eu dei é exatamente o título do artigo. E, como eu disse, eu resolvi fazer um slide, porque com isso eu mostro os números. E começando logo com esse primeiro slide, que mostra o PIB dos 8 países mais ricos do mundo em 2018. Não mudou muito de lá para cá, de 2018 para 2021. Não temos ainda dados fechados de 2021, mas são mais ou menos parecidos. E o que isso aqui mostra é que os países mais ricos do mundo, medido pelo PIB, são os Estados Unidos, a China, o Japão, a Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Itália, os 8 mais ricos, né? E a primeira vez que eu preparei um slide como esse, foi mais ou menos há uns 10 anos, a China não estava entre os 8 primeiros, mas ela rapidamente foi subindo e ela está aqui hoje em segundo lugar. O segundo slide é de uma base de dados que chama Simago. Vou mostrar dados do mesmo ano, 2018, que mostram o número de publicações feitas pelos 8 países que mais publicaram. Aqui estão as citações, e vejam que são exatamente os mesmos 8 países. Exatamente, quase na mesma ordem. Estados Unidos, China, Reino Unido está em terceiro lugar, não está em terceiro lugar entre os mais ricos, mas ele tem uma grande tradição de ciência, está em terceiro lugar aqui. Alemanha, Japão, Índia, França e Itália, exatamente os mesmos 8. Isso é devido a um fato já estabelecido há algum tempo, muitas décadas, de que ciência é o motor da prosperidade. É lógico que algum de vocês pode dizer, mas isso aí é paper, só o paper não significa tanta coisa. É verdade. Mas, veja, não é apenas uma coincidência. São os 8 mesmos países. Então, isso quer dizer o seguinte, o número de artigos científicos publicados por país é um bom indicador da qualidade de produção. E ciência vem do latim ciência, que quer dizer conhecimento. Aliás, doutor Arraes, Miguel Arraes, com quem eu trabalhei há 20 e tantos anos, ele não usava muito a expressão ciência, ele usava a expressão conhecimento. E a ciência é fundamental para a tecnologia, já que a tecnologia é a aplicação da ciência. E a tecnologia gera riqueza, tecnologia de muitos campos. E ciência, tecnologia, inovação e educação, como nós dizemos lá naquele artigo, são fatores essenciais para o desenvolvimento econômico, para o aumento da riqueza e para a soberania das nações. Não temos nações soberanas que decidam sobre o seu futuro, sem estar perguntando a quem quer que seja, que não tenha uma ciência forte. E a ciência e a tecnologia que vem dela, as inovações, elas estão em torno de nós em todos os campos, nos alimentos, na água que nós bebemos, a energia, na saúde, no clima, nos biomas e bioeconomia, na economia e sociedade digital cada vez mais presente na nossa vida, nas ciências e tecnologias sociais, tecnologia convergentes e habilitadoras, tecnologias nucleares e aeroespacial. E eu quero chamar a atenção, como fizemos no artigo, que a China, há 2 décadas, pelo menos, passou a usar ciência e tecnologia para impulsionar sua prosperidade. Isto aqui é uma matéria da revista Nature, mais importante revista científica do mundo, que diz, em 2018, que os chineses criaram o mega ministério de ciência.
Ministério da Ciência da China, que já havia, passou a ser considerado tão importante quanto o Ministério da Economia. Isso aconteceu em outros países também. E tem aqui uma figura importante, tem dados que nós mencionamos no artigo, que no ano 2000, a China, os Estados Unidos aplicava 360 bilhões de dólares em ciência e tecnologia e a China aplicava 40 bilhões. E aí o que aconteceu? A China foi aumentando os seus investimentos em ciência e tecnologia. Hoje está aplicando em torno de 500 bilhões de dólares, os Estados Unidos em torno de 600 bilhões de dólares. Então, uma notícia que inspirou o nosso artigo, de certa maneira, foi essa notícia publicada pela Folha de São Paulo há 2 semanas, com os dados daquela base que eu mostrei anteriormente, CIMAGO, que mostra o seguinte: em 2020, isso foi 2020, não temos dado 2021 fechados ainda, a China ultrapassou os Estados Unidos em termos de número de publicações. Os outros países continuam sendo exatamente o mesmo, na mesma ordem. A única mudança foi que a China passou aos Estados Unidos. E fez isso porque passou a investir cada vez mais em ciência e tecnologia. Como eu disse, são os mesmos 8 países mais ricos. Novamente, isso não é por acaso, a ciência é o motor da prosperidade. E eu mostro agora um documento relativamente recente, que foi traduzido pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, que é um trajeto da China, feito para a Academia Chinesa de Ciências, que tem uma muito imbricada com o governo chinês, um trajeto até 2050. Esse documento tem vários capítulos, eu vou ser bem telegráfico. O capítulo 1 diz o seguinte: o mundo está à beira de uma nova revolução em ciência e tecnologia. Oportunidades históricas para a modernização da China. Capítulo 3. 8 sistemas básicos estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico. Capítulo 4. 22 iniciativas estratégicas em ciência e tecnologia para a modernização da China. 6 para a competitividade internacional, 7 para a sustentabilidade, 2 para a segurança nacional e pública, 4 iniciativas científicas básicas com alta probabilidade de quebrar paradigmas, e 3 iniciativas emergentes de pesquisa interdisciplinar de ponta: nanociência e nanotecnologia, ciência espacial e série de satélites de exploração, matemática e ciências sistemas complexos. Vejam, a China põe matemática e sistemas complexos como iniciativa emergente de pesquisa interdisciplinar de ponta. Ou seja, matemática não é apenas uma área de elucubração dos matemáticos, de pesquisa pura. Ela tem aplicações muito importantes de ser reconhecidas pela China. Vamos, então, passar para o Brasil. A história de ciência e tecnologia no Brasil é muito recente. A nossa SBPC, a Sociedade Brasileira para a Propaganda da Ciência, foi fundada apenas há 72 anos. 3 anos depois, foram criados o CNPq e a CAPES, as primeiras agências federais de financiamento da pesquisa, não só federais, nacionais. Não havia outra. 10 anos depois, o BNDE criou um fundo para apoiar os primeiros cursos de pós-graduação moderna. E, em 1968, houve, então, uma reforma universitária com a criação do tempo integral nas universidades federais, logo encampada por várias estaduais, e a institucionalização da pós-graduação. Então, vejam, a pós-graduação no Brasil foi institucionalizada há apenas 52 anos. É muito pouco tempo. É 10% do tempo de existência do Brasil. 10%, pouco tempo. Alguns anos depois foi criado o FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, gerenciado pela FINEP, sobre o qual eu vou falar mais adiante. Em 1985 foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia. Portanto, há apenas 37 anos, o
Brasil criou o Ministério da Ciência e Tecnologia e esse ministério tem controlado a execução do FNDCT. Essa figura mostra a variação do FNDCT numa escala que vai apenas até R$1 bilhão reais de 2018, ou seja, praticamente atualizados. E o que ela mostra é que, em 20 anos, o FNDCT diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou um pouquinho, aumentou. Essa variação do FNDCT é, de certa maneira, o termômetro da importância que cada governo dá à ciência e tecnologia. Por isso é que eu vou falar nele um pouco mais. Ele é um termômetro da importância que o governo dá a essa área. Como sabem, o governo Sarney herdou o governo Tancredo Neves, e Tancredo Neves tinha prometido à comunidade científica criar um Ministério da Ciência. Sarney tomou posse porque Tancredo faleceu dias antes da data da posse, o MCT foi criado e o FNDCT aumentou. Passaram 2 anos, Sarney extinguiu o Ministério, o FNDCT começou a cair. Aí houve uma pressão da comunidade científica, o Ministério foi recriado, mas o FNDCT continuou caindo, veio o governo Collor, que extinguiu o Ministério da Ciência outra vez, e o FNDCT chegou no fundo do poço. Veio o governo Itamar Franco, recriou o Ministério, o FNDCT subiu, no governo Fernando Henrique ele patinou, caiu, e, finalmente, no segundo mandato de Fernando Henrique, foram criados fundos setoriais de ciência e tecnologia. Até 1999, o FNDCT tinha recursos da fonte 100, a chamada fonte 100, recursos discricionários do Ministério, do governo da União. E aí o que o governo Fernando Henrique fez foi criar os fundos setoriais, que são formados por receitas compulsórias de empresa, ou seja, imposto. As empresas da área de petróleo, de energia, do agronegócio, empresas que importam tecnologia, assim por diante, elas são obrigadas a recolher um certo imposto. Agora, o governo Fernando Henrique, que criou os fundos setoriais e incorporou o FNDCT, também criou o que chama contingenciamento. Em 2002, a receita do FNDCT foi de quase 3 bilhões de reais, 2 bilhões e tanto de reais em recursos de hoje. E ele só liberou 700 bilhões de reais. A diferença ficou para o que eles chamam, o que o governo chama de contingenciar. O que é contingenciar? Quer dizer o seguinte, está no orçamento, mas ele não deixa usar para o que foi colocado no orçamento. Ele usa para outras finalidades. Vou falar nelas depois. O fato é o seguinte, o final dos anos 80, a maior parte dos anos 90 foram muito ruins para a ciência e tecnologia, pela falta de recursos, até que no segundo mandato de Fernando Henrique foram anos melhores, com a criação dos fundos setoriais, recuperação do FNDCT, como eu falei, por novos formatos de financiamento, com diversas formas, como está dito aí, né? Para a rede de pesquisa, para o programa de Pronex, Instituto do Milênio, editais universais. Até que chegou o governo do presidente Lula e nós tivemos, então, inicialmente uma política e depois um plano de ação. Um plano é muito mais concreto do que a política. A política tem intenções, enquanto que um plano tem, além de intenções, ele tem orçamento, e tem meios, e tem formas concretas. Tanto a política quanto o plano tinham 4 prioridades. Expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Apoio à inovação tecnológica nas empresas, desde grandes empresas, médias, pequenas, até startups. Pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas, eram 13 áreas.
e ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social. Foi uma novidade do Ministério da Ciência e Tecnologia no governo do presidente Lula, foi ter ações para o desenvolvimento social. Foram muitas ações, algumas de difusão de ciência, a Olimpíada Brasileira de Matemática na escola pública, mas tinham programas voltados para difundir tecnologia junto a pequenos produtores, pequenas comunidades, por exemplo, os centros vocacionais tecnológicos que foram espalhados em todo o Brasil. Essas prioridades foram expressas em 87 programas ou iniciativas. Cada programa tinha objetivos, metas, forma de execução e tinha um orçamento. Então, durante os 4 anos seguintes, esse plano tinha um orçamento que corresponde a recursos de hoje a 61 bilhões de reais. Portanto, era um plano concreto e ele foi executado. As pessoas da comunidade científica que atuaram naquela época sabem que haviam recursos para muitas atividades em ciência, tecnologia e inovação. Por exemplo, para a expansão e consolidação do sistema de ciência e tecnologia, haviam muitas ações, em geral, definidas por meio de editais. Poucas encomendas. As pessoas não eram escolhidas porque eram amigas de fulano ou ciclano. Elas disputavam com o projeto. Não vou ter tempo de falar com detalhes sobre o plano, naturalmente, mas eu não posso deixar de citar as 13 áreas estratégicas do plano. Principalmente agora, porque quero chamar a atenção de que das 13 áreas estratégicas, 2, 4, 6, 7 áreas estão no plano da China para ação até 2050. Áreas portadoras do futuro, biotecnologia e nanotecnologia, tecnologia da informação e comunicação, energia elétrica, hidrogênio e energia renovável, biodiversidade e recursos naturais, meteorologia e mudança climática, programa espacial, defesa nacional e segurança pública. Veja, a China agora bota no seu plano para 30 anos várias áreas que estavam no plano do Brasil há 15 anos atrás. Na área da educação, como sabem, foram criadas novas universidades federais, foram criadas extensões universitárias no interior, institutos federais, foi feita uma expansão no número de matrículas pelo REUNE, ampliação do número de bolsas de mestrado e doutorado, criação do ProUni para estudantes carentes das universidades privadas, criação do FIES, muitas ações. Em ciência e tecnologia, houve um grande aumento nos recursos financeiros, houve uma melhoria substancial na produção científica e houve um notável avanço no ambiente para a inovação tecnológica das empresas, estimulados pela Lei da Inovação, criação de programas para pesquisa e desenvolvimento e para a criação de startups. Sobre recursos, eu mostrei essa figura até 2002, até aqui, numa escala de R$1 bilhão. Mas, para mostrar o que aconteceu nos anos do governo Lula, é preciso aumentar a escala. Eu aumentei a escala até 5 bilhões agora. Isso aqui não é mentira, não, minha gente. O presidente Lula decidiu que ia gradualmente acabar com o contingenciamento. E, em 2010, não houve contingenciamento. Todo o FNDCT, que é um bom indicador, como eu disse, da importância que o governo dá para a ciência, foi inteiramente executado. Com isso, o número de bolsas de mestrado multiplicou por 5, o número de bolsas de doutorado também, e o Brasil, essas ações tiveram uma repercussão internacional. A revista Nature publicou um artigo em 2010 que fala nas grandes esperanças da ciência brasileira. Tem aqui uma foto do presidente Lula, onde ele diz o seguinte: ele quer que os investimentos em ciência continuem após a sua saída. E eles continuaram logo após. E o Brasil entrou no mapa da ciência, novamente um artigo da revista Nature, o novo mapa da ciência, mostrando os 10 países mais produtivos em ciência. 3 na Ásia, 3 na Europa, 3 nas Américas.
Canadá, Estados Unidos e o Brasil. O Brasil entrou nos 10 maiores produtores de ciência. Mas aí, infelizmente, o que aconteceu nos anos seguintes foi que o FNDCT voltou a ser contingenciado e o contingenciamento em 2020 foi de 88%. A receita foi 6 bilhões de reais, o liberado foi 12%. Nós não temos números fechados de 2021, mas sabemos que eles são terríveis. O orçamento executado do Ministério da Ciência e Tecnologia também, ele acompanha o FNDCT como é natural. E vivemos, então, tempos sombrios. Já em 2019, o governo Bolsonaro cortou o orçamento do CNPq e o presidente do CNPq anunciou que as bolsas todas iam ser cortadas a partir de setembro daquele ano. Aí o Brasil voltou para a revista Nature. O Trump tropical desencadeia uma crise sem precedentes na ciência brasileira. Outra matéria, o corte do orçamento da ciência no Brasil ameaça mais de 80 mil bolsas. E aí o que aconteceu? A SBPC, que era presidido pelo professor Ildeu Moreira de Castro, da UFRJ, fez uma grande mobilização, coletou 900 mil assinaturas por correio eletrônico. Ele, com o presidente da Academia Brasileira de Ciências, imprimiram as 900 mil assinaturas e levaram para o presidente da Câmara, num evento no qual participaram vários congressistas de vários partidos, naturalmente, todos os partidos de esquerda. Está aqui a Jandira Fegali, está aqui o deputado federal do Rio Grande do Sul, que me foge o nome, está aqui o deputado João Campos, jovem deputado do PSB, e o Congresso suplementou o orçamento do MCT e o Ministério da Ciência da Economia suplementou a verba para o CNPq pagar as bolsas. Sobre o FNDCT, não vou ter tempo de falar mais sobre ele, mas como já dissemos, o FNDCT financia grandes projetos no Brasil, mas também financia projetos menores. Nos últimos 15 anos, o FNDCT financiou mais de 11 mil projetos em todo o território nacional, para gerar o grupo de pesquisa, em geral para aquisição de equipamentos, manutenção, serviços e assim por diante. E o que aconteceu nesse ano trágico de 2021? O Congresso cortou o FNDCT do que estava descontingenciado. Cortou 635 milhões de reais a pedido do Ministério da Economia. Vivemos, então, tempos terríveis. Nesses tempos sombrios, nós temos agora mais de 620 mil vítimas da Covid no Brasil, tempos terríveis. Mas eu quero chamar a atenção, estou quase terminando, que não faltam recursos no Brasil. O Brasil não é um país pobre. Já teve o 7º PIB do mundo durante o governo Lula. Hoje tem o 11º. Mas veja o seguinte, o orçamento da União, a fração do orçamento da União que é usada para pagar amortização e dívida da União é de quase 40%. Isso aqui é dado em 2020. Quase 1,4 trilhões de reais. O orçamento da ciência e tecnologia é 0,17%. O FNDCT, como eu disse, foi cortado em 500 milhões do ano e em 2020 a dívida da União requeria 3,8 bilhões de reais por dia. 3,8 bilhões por dia. E o governo cortou 500 milhões por ano. Ou seja, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país que usa mal seus recursos. Terminando, apesar do início tardio, nas últimas décadas, o Brasil construiu um sistema de ciência e tecnologia extenso e qualificado. Esse sistema tem dado contribuições concretas para o desenvolvimento do país, porém, elas ainda não têm a dimensão de outros países. Precisamos continuar expandindo a comunidade de pesquisa, melhorar a qualidade da produção científica e a formação do pessoal
em todos os níveis, básico, superior e pós-graduado. E todos sabem, as universidades e os institutos federais têm dado contribuições inestimáveis para o Brasil enfrentar a pandemia da Covid-19, principalmente diante do quadro de desgoverno federal. O nosso maior desafio é ter políticas de Estado executadas com continuidade e aperfeiçoamento na mudança de governo. E sobre se ciência para nações ricas, como dizem alguns economistas, muitas pessoas do Brasil, em 1900, Oswaldo Cruz já dizia: meditar se só as nações fortes podem fazer ciência, ou se é a ciência que as faz fortes. O exemplo da China mostra, e de outros países, que é a ciência que as faz fortes. Estou terminando aqui. Amanhã será outro dia. A crise atual será superada. O importante é não desanimar, reagir, resistir, continuar trabalhando para reconstruir o Brasil. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estarei à disposição para continuar discutindo essas questões e outras. Ô, Sérgio, muito obrigado pela aula, viu? Muito bom. O Paulo Teixeira, acho que entrou, tinha convidado ele para fazer uma saudação de abertura, mas aí teve um probleminha para entrar. Pergunto se o Paulo quer dar uma palavrinha agora. Bom, eu quero dar uma boa noite a todas, uma boa noite a todos. Cumprimentá-lo, João, por esse evento, parabenizá-lo. Você que tem tido um papel fundamental no tema de ciência e tecnologia no PT. Cumprimentar o ministro Sérgio Rezende, agradecê-lo pela exposição tão completa que ele fez, ele que teve também um relevante papel naquele momento que foi um momento expressivo do investimento do Brasil em ciência e tecnologia. Eu acho que esse tema ele explica o golpe de 2016. O tema do papel do Brasil no concerto mundial, né? Em 2009, em 2010, o Brasil descobre petróleo no pré-sal, muda o marco regulatório do petróleo de concessão para partilha, definindo que o petróleo é um petróleo do povo brasileiro e remunerando em óleo aqueles que explorassem. A Petrobras também tem um papel fundamental nas parcerias, né? E parte desses recursos seriam destinados ao investimento em educação, ciência e tecnologia. Então, o Brasil passa, como disse o ministro Sérgio Rezende, a descontingenciar os recursos para ciência e tecnologia. Como ele bem disse, o Brasil passa para o mapa do investimento em ciência e tecnologia. 3 países da América Latina, os Estados Unidos, o Canadá e o Brasil, 4 na Europa e 3 na Ásia, né? Enfim, além desse investimento, da descoberta de petróleo no pré-sal, dos investimentos em ciência e tecnologia, o Brasil também se associa aos BRICS. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul fundam um banco, né, e passam a desempenhar um outro papel. Essa articulação passa a desempenhar um outro papel no contexto internacional, assim, sinalizando um equilíbrio das nações, né, do poder entre as nações. E o Brasil sai de um país que esteve sempre na órbita geopolítica de poder dos Estados Unidos e se constitui
juntamente com a Rússia, com a China, com a Índia, com a África do Sul, um outro polo, né? E o Brasil também, igualmente, passa a ter muita influência no continente americano, principalmente na América do Sul, e as empresas brasileiras passam a ter projeção na América do Sul e também na África e, por que não dizer, na Europa e nos Estados Unidos. A empresa brasileira que reformou o aeroporto de Miami, né? E isso tudo explica o golpe, né? Quer dizer, o Brasil passa a tentar subir a escada do desenvolvimento, né? Lembrando aquela literatura que dizia que aqueles países que se desenvolveram, eles chutaram a escada, né? E o Brasil tenta, então, retomar essa escada e entrar, ingressar, né, ou buscar ingressar num contexto de países em desenvolvimento, né? Eu acho que o golpe de 2016 ele significou uma recolonização. E nesta recolonização, ela colocou, a partir de 16 e mais fortemente a partir de 18, um país que se coloca no processo mundial como produtor de commodities, sem pretensões de se tornar um país que produz ciência e tecnologia, né? A pauta da exportação brasileira passou a ser uma pauta de produtos primários, né? Os produtos industrializados foram perdendo papel na agenda de exportação brasileira, né? E o ataque à ciência, tecnologia, inovação, às universidades e à própria ciência, né? O que é o terraplanismo, se não um ataque à ciência, né? E aí, se nós estudarmos o que foi a pandemia nessa área da ciência, nós podemos ver, e estamos vendo, que os países que desenvolveram a vacina foram principalmente aqueles países com grau de desenvolvimento alto e também os países do BRICS, a China, a Índia e a Rússia, desenvolveram vacinas. O Brasil poderia ter desenvolvido vacina. O Brasil teria condições, se tivesse nessa mesma toada que esteve a partir de 2006, o Brasil poderia ter também descoberto vacina, né? E, enfim, o mais dramático foi o que disse o ministro Sérgio Rezende, foi que quem articulou a retirada de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, o próprio Ministério da Economia, o Ministério da Economia que fez retirar uma expressiva quantidade de recursos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. É por isso que eu acho que esse processo ele terá que fazer parte fortemente da nossa agenda, né? O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? O Biden ele tem todo um programa voltado para um investimento muito expressivo em ciência e tecnologia, tendo em vista que os Estados Unidos começam a perder a liderança econômica do mundo para a China e tenta recuperar o tempo perdido. E o Brasil precisa romper
com essa nova recolonização, e ambicionar ser um país com um grau de desenvolvimento científico e tecnológico alto. Nós temos conhecimento para isso, nós temos universidades, temos centros de pesquisa, temos cientistas, né, que hoje estão indo para o exterior. Nós estamos tendo uma sangria na inteligência brasileira tendo embora, né? E que certamente o governo, na hipótese de ganharmos o governo, do Lula se eleger presidente, nós temos que retomar um patamar de investimento, descontingenciar o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, revogar o teto de gastos, para, assim, retomar, né, um papel fundamental que envolve recursos públicos, empresas públicas, como é o caso da Petrobras. Ministro Sérgio Rezende, eu sou da opinião que a Petrobras deveria liderar, a partir dos seus ganhos no petróleo, uma revolução na área de energias renováveis, energia solar, fotovoltaica, a energia eólica. A solar fotovoltaica, ela poderia ser complementar, a eólica, a solar fotovoltaica, a energia hidráulica, para romper com essas fontes sujas de energia, como é o caso dessa energia produzida por óleo diesel, né, carésima. Nós podíamos ter uma energia complementar distribuída nas casas, nas propriedades, que vendessem para o sistema elétrico, para manter as represas cheias, né? Enfim, nós teríamos, tanto nos recursos públicos quanto nas empresas públicas, e também um ambiente de pesquisa na iniciativa privada, né? Financiado, esse ambiente financiado pelo poder público. Então, eu termino aqui me colocando como um otimista de que nós possamos, no ano 2022, reverter esse quadro com uma eleição presidencial que repetir a eleição do Lula. Eu não sou daqueles que consideram a eleição decidida, ganha. Eu acho que essa eleição ela requer um esforço enorme, porque acho que a primeira tentativa da elite brasileira e do poder americano é impedir a eleição do Lula, porque há uma mudança muito significativa geopolítica na América Latina. O Boric é o mais recente dos presidentes eleitos, mas foi antecedido pelo Alberto Fernandes, pela eleição na Bolívia, pela eleição no Peru, agora a eleição em El Salvador. Então, eu sou da opinião que não será fácil ganhar as eleições, ainda que eu seja otimista, tendo em vista que o Lula lidera as pesquisas e desejo a vitória dele, mas eu acho que a observação ainda sobre o Moro, sobre o Bolsonaro, tem que ser muito cuidadosa do nosso ponto de vista. E, em segundo lugar, eu acho que nós não podemos subestimar que o Bolsonaro se esforça para não entregar o poder. Então, nós temos que pensar também em tomar posse. Alguns poderão, mas isso não faz parte de uma teoria conspiratória. Bom, se eu não tivesse visto a invasão do Capitólio, eu poderia considerar que é uma teoria conspiratória, mas assim eu não vejo como conspiratório depois de ver o cenário americano e
e escutar a fala do presidente da República, que é uma fala clara. Ele não quer entregar o poder, né? E o terceiro lugar, nós temos que pensar que o Lula só vai conseguir mudar essa realidade que nós estamos vivendo, esse programa neoliberal extremado. Se para fazer um programa anti-neoliberal, ele precisa ter um congresso muito forte, né? E o que nós estamos vendo é que o Centrão se apropriou do orçamento da União. A notícia de hoje é que o orçamento ficará a cargo da Casa Civil, cujo ministro é do Centrão. E quem hoje manobra o orçamento federal é o Arthur Lira na Câmara e o Ciro Nogueira no Palácio. E o que eles vão querer fazer? Eles vão querer eleger 300 parlamentares para interditar o governo do Lula. Por isso, nós temos que fazer uma eleição que eu chamo uma eleição a quente, uma eleição capaz de eleger o Lula e capaz de vincular a eleição do Lula a um congresso progressista de esquerda que consiga bancar mudanças. Então, nós temos que tentar eleger um congresso capaz de mudar o país. E não só o congresso, uma sociedade mobilizada é que vai mudar. Vai precisar de uma mobilização intensa para haver mudanças. E, por último, nós temos que evitar que o já ganhou resulte numa tentativa de colonização do nosso programa, né? Hoje o mercado não quer falar em reforma trabalhista, a revogação da reforma trabalhista, a revogação do teto de gastos. Não existe mais teto de gastos. Quem revogou foram eles próprios. E nós temos que assumir que o teto de gastos é um erro histórico que os países desenvolvidos não adotam e ter coragem de dizer que nós vamos revogar o teto de gastos, que a reforma trabalhista não gerou empregos e que a precarização gerou uma diminuição da massa salarial e que não há uma sociedade cidadã sem sindicatos e que, se a gente não quer a volta do imposto sindical, mas nós queremos que as assembleias sindicais tenham força para a categoria, né? Quer dizer, valorizar a democracia sindical e também o que foi feito na reforma previdenciária, que prejudicou enormemente os mais pobres, né? Então, nós não podemos permitir uma colonização do nosso programa. Tem que ter esse cuidado agora, porque os alienígenas, né, eles começam a descer com seus discos voadores, tentando enquadrar o nosso partido, tentando enquadrar o nosso programa. E é por isso que, então, nós temos uma trajetória nesse ano de muita intensidade, trajetória essa que depende de todos nós aqui. E é por isso que esse time que está aqui é um time tão vistoso, poderoso, que deve mobilizar a área científica, tecnológica, para o debate político, as universidades, para o debate político que já está instalado no Brasil no ano de 2022, já começou. As eleições foram antecipadas e nós vamos ter que fazer um processo que garanta a vitória, garanta a posse, garanta a maioria e garanta um programa de mudanças e que coloque o Brasil como um país soberano, que tenha controle sobre a sua economia e que realize o seu desejo de ser uma economia sofisticada
e que diminua as desigualdades sociais e que garanta direitos, que garanta um serviço público de qualidade, uma escola pública como locus dessa democracia em que nós queremos garantir a convivência social de todos os segmentos sociais juntos, destruir o apartheid, construir uma escola poderosa que seja a base da cidadania. E uma economia que tenha um mercado interno de massas, que tenha uma melhor distribuição de renda e uma democracia de altíssima intensidade. Por isso, João, obrigado pela oportunidade de falar com tantas pessoas queridas aqui. Me permitam aqui destacar um colega meu de 42 anos de amizade, que fomos colegas na mesma turma de faculdade que eu vejo presente aqui, que é o Antenor Máscio Júnior. Um abraço, ministro Sérgio, receba um abraço apertado de quebrar seus ossos. E, João, parabéns por esse protagonismo que você está desempenhando. Obrigado, Paulo. Obrigado pela tua presença aqui. Então, vamos seguir em frente, que o ministro Sérgio Rezende está com o tempo meio apertado e a gente tem uma agendinha para cumprir. Eu só queria falar duas coisas muito rápidas. Ô, João, só não interrompendo. Não me chame de ministro, não. Eu fui ministro há tanto tempo que nem lembro mais. Eu sou Sérgio, como você falou. Mas igual o presidente Lula, uma vez presidente é para sempre. Mas tá bom. O presidente Lula é diferente. Ele é diferente. Então, antes de passar para o Sérgio, antes de passar para a Ana fazer o comentário a partir da fala do Sérgio, eu só queria ressaltar 2 pontos muito rapidamente, porque esse grupo Gira Esquerda ele produziu uma tese, né, durante o ano passado. É uma tese que tem mais de 50 páginas, então não vai dar para entrar em tudo. Mas eu queria ressaltar 2 pontos que são muito importantes para nós nesse processo de debate que nós tivemos intensamente em 2021, que primeiro, é a questão da nossa soberania nesse mundo digital, que eu acho que a Ana vai falar bastante disso, então eu não vou me demorar nisso, né? Então, cada vez mais a gente é dependente dessas plataformas, cada vez mais o Estado brasileiro joga seus dados nos computadores, nos data centers, nas nuvens de outros países, e toda essa produção de ciência e tecnologia que é feita nas nossas universidades, nos nossos institutos de pesquisa, acabam indo para essas nuvens. Então, num cenário em que os outros países não respeitam legislação, às vezes até declaram guerra para ter acesso a conhecimentos de ponta, né? E trabalham com espionagem, e agora, com esse processo da computação em nuvem, nós estamos pegando os nossos dados, as nossas pesquisas e entregando para eles, colocando nas máquinas que estão lá nos países centrais. Então, é preciso que a gente valorize empresas estatais como o Serpro, a Dataprev, que fazem o controle de dados aqui no Brasil, mas também criar outras formas de hospedar dados com segurança, com soberania, pensando na defesa nacional, contra essas plataformas que cada vez mais consomem dados e estão nos tornando uma colônia de dados. E a outra questão que é muito debatida por nós é a questão de forte investimento de ciência para a produção das tecnologias sociais, o que o professor Renato Dagnino chama de tecnociência solidária, né? Então, uma vez eu vi um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, até tentei localizar esse estudo depois, intensamente, e não achei, mas eu vou continuar procurando, de que teve um grupo de pós-graduandos, fizeram um aparelho muito simples, que eram 2 pedaços de plástico e uma mola, e aquele aparelho aumentou em não sei quantos % a produtividade de limpeza de pescados para uma comunidade de pescadores ali. Quer dizer, eles foram na comunidade, identificaram uma necessidade, criaram um equipamento para aquela necessidade específica e melhorou muito a vida das pessoas, inclusive de higiene, porque diminuiu o manuseio do peixe, etc. Então, só para deixar registrado aqui para o Sérgio, que esses 2 pontos que são muito importantes para nós, soberania nesse mundo digital, reduzir a nossa dependência desses fornecedores, Google, Microsoft, Apple, Amazon, etc. E também é necessário botar dinheiro na inovação
das empresas, sim, mas também não podemos esquecer de inovar para empreendimento de economia solidária. Então, Ana, vou começar a contar tempo agora, tá? Até agora eu deixei o tempo livre, mas estava previsto para a Ana 10 minutos, eu vou ser chato com você, Ana. Tá bom, querido. Tentarei ser objetiva. Agradeço aí o convite, o desafio, e parabenizo aí a fala do professor Sérgio Rezende e a contribuição aqui do Paulo. Eu tentarei fazer um comentário, tentando buscar aí uma discussão que eu acho que é um acúmulo que esse coletivo aqui começa a construir. Eu digo logo que eu sou novata na área do setorial de ciência e tecnologia, apesar de, desde a fundação dos setoriais, eu atuar no setorial de educação do nosso partido, e sou da geração que entrou na universidade nos anos 80. Num período, e particularmente iniciei minha graduação na Federal do Rio de Janeiro, então pelos corredores do Centro de Tecnologia, da COP, acompanhei a primeira greve de docentes pela liderança do Pinguelli Rosa, fui aluna do Ildeu Moreira na Física 1, excelente professor que a turma ficava lotada, assisti debates sobre robótica com os japoneses, o debate sobre a reserva de mercado, mas a minha geração via a pós-graduação como primo rico. Enquanto que a graduação das universidades não tinha dinheiro para comprar giz, para ter papel para fazer prova, os nossos cursos de pós-graduação tinham até mármore, né? Tinha até banheiro de mármore, tinha dinheiro para poder ajudar a pagar e colocar. Então, era uma geração que a gente via a pesquisa e a pós-graduação como uma coisa de outro mundo, distante do processo da universidade, da formação acadêmica da graduação. Por quê? E eu acho que é importante a gente resgatar isso, porque a gente tem um debate sobre a própria formação, da importância, e ninguém nega a importância da criação do CNPq, da CAPES, e mesmo do fundo no período dos anos 80, porque nasce lá em 85, mas havia um distanciamento, né, da participação da sociedade, e mesmo ainda uma universidade que não era diversa, que não era aberta a todos, você ainda tinha uma classe média, que era, na sua grande maioria, ocupante das nossas universidades federais, mas você via uma distância do acesso àquele conhecimento que era formulado e que, muitas vezes, e eu fui me tocar disso quando depois, como servidora na universidade, fiquei responsável pelos dados da CAPES, da UFRJ, dos cursos de pós-graduação, e era eu que levava para Brasília e chegava lá e via que a pós-graduação no Brasil era liderada pela FRJ e pela USP. Nenhum outro curso era avaliado se não chegassem às produções científicas do centro. O que é um repeteco do que a gente acaba vendo no mundo. O que os Estados Unidos estão produzindo? O que o Reino Unido está produzindo? O que a Germânia e a Alemanha estão produzindo? Então, eles são os faróis, entre aspas, da produção científica, e a nossa comunidade científica, muitas vezes guiada por essa soberania, entre aspas, de que alguns centros de pesquisas determinam, e isso hoje ainda é muito forte na área de saúde. A área de saúde, quase todos os papers é publicado em revista internacional, né? Você tem pouca produção de revistas nacionais de produção da área da saúde. Há uma disputa entre centro e periferia da produção científica a nível internacional, né? Então, há uma discussão que eu acho que é importante da gente resgatar, e aí, nisso, eu tenho muito orgulho de ter feito parte da primeira diretoria da UNE, do PT, em 87, onde participei, então, representando os estudantes do Brasil na famosa reunião que fechou o artigo 207 da Constituição, onde, junto com o Cid Veloso, que era o reitor da FMG, Cristóvão Buarque da UNB e Horácio Macedo da FRJ, o nosso querido Newton Lima Neto era o presidente do ANDES, nessa época, nós definimos ali, com a presença do Lula, do Brizola, do Ulisses Guimarães, que era o presidente do Conselho, que o artigo 207 da Constituição era uma autonomia didática e científica. A gente queria essa autonomia e a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, numa visão de totalidade, numa visão de integralidade do sistema, né? Que tinha muitos de nós a defesa da politecnia como uma visão de que o teórico e o prático
deveriam estar junto, né? Empírico. A gente deveria estar construindo um processo onde o aluno tem o ensino, tem a pesquisa e a extensão, e essa extensão que a gente definia era junto com a sociedade, junto com aqueles que produzem valor, aqueles que produzem a riqueza. A universidade tinha que dar um retorno para essa sociedade, né? Então, a defesa da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, que defendíamos nós no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, da CAED, do PT, ela tinha esse elemento da importância de fazer essa junção, de dar para a sociedade aquilo que ela sustenta com seus impostos, né? Nós conquistamos isso na nossa Constituição, mas, infelizmente, vivemos todo o processo neoliberal, com Collor, Fernando Henrique Cardoso, tudo, e a gente não conseguiu tirar do papel, né? Botar na prática toda aquela política que a gente construiu com luta, com política de movimentos sociais nos anos 80 e 2015. E nós, a lei de inovação e tecnológica que a gente acabou aprovando, na realidade, foram emendas num projeto que estava sendo construído ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. As mudanças nós fizemos com a mudança da lei em 2015, já no meio da crise, onde a gente inclui o acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. E começa a trabalhar esses sistemas de uma forma mais explícita. Tivemos uma série de projetos, uma série de modificações, mas nós não entramos numa discussão, que eu acho que são os dois elementos fundamentais de patamar, que eu acho que toda essa discussão a gente tem que estar trabalhando com a ideia de como é que isso vai poder interferir ou ajudar na construção de um programa de governo que a gente espera ser vitorioso, com todos os problemas que o Paulo Teixeira aqui levantou, que a gente não pode colocar de fora. Mas é entender que uma política de pesquisa, de ciência, tecnologia, inovação, ou seja lá o nome que a gente dê, tem que estar vinculado a quem serão os atores. Quem serão os atores? Infelizmente, a gente assiste, nós não temos nenhuma burguesia nacional. Está aí o que ela fez. O que a gente não dá para comparar o que é a China. E eu estive em 2011 na China, fiquei impressionada, cada poste de rua tem uma energia solar, você tem Wi-Fi para toda a população em qualquer lugar, só você vê mudando a rede, você tem isso em 2011 que eu assisti, hoje é outra, do ponto de vista, porque tem um Estado que tem uma preocupação social com a população que está ali, que tem uma política de Estado com relação àquilo ali. No Brasil, você faz uma política, você não tem nenhuma burguesia nacional, não estou nem falando, que leve a sério e fazer valer a construção de uma inovação, de ter uma política, uma indústria nacional que fortaleça. Então, ou você tem uma política de Estado forte, com as suas estatais, com as suas empresas e as suas universidades, que possam desenvolver uma política mais forte, e, junto disso, envolver a sociedade como um todo, os movimentos sociais, os movimentos organizados, as produções sociais. A gente tentou com o empreendedorismo, com o Movimento Sem Terra, mesmo com os cursos como o Pronera, que é formar e capacitar e dar qualificação para que seja possível o desenvolvimento das tecnologias voltadas para as políticas econômicas e solidárias. Então, há uma possibilidade da gente pensar numa coisa que a gente não fique dependente da forma mesquinha e usurpadora que a gente tem na nossa burguesia, que nem pensando no país ela pensa, né? A gente hoje vê no mundo inteiro outras economias, como a própria Indonésia, a Rússia e a Índia, ocupando espaços que eram exatamente dos BRICS que a gente colocava. E hoje a gente tem que fazer a análise da discussão da educação, da ciência e tecnologia, tá? olhando o que foi a modificação de 2010 para cá, que é o capitalismo de plataformas. Há uma mudança enorme do que era o Brasil em 2003, do que era a economia naquele período, e após a invenção e a utilização disso, que são os smartphones, que é o acesso pelas plataformas, é o acesso individualizado e a forma com que a informação passou a ser uma mercadoria, que hoje é um commodity.
que é utilizado e que é elemento de poder, e que a gente está completamente ausente nesse processo. Há 10 anos atrás, em 2010, as maiores empresas do mundo eram as de alimentícias, eram os automóveis, eram a de produção da indústria pesada. Hoje, as principais economias no mundo, a que ocupam os 10 maiores valores no mundo, são exatamente as que produzem tecnologia da informação. É as que têm os data centers, é o GAFAM, é a Google, é o Facebook, é a Apple. Esses são os que estão hoje com o domínio da informação. Então, hoje nós estamos aqui falando, eu não tenho como trabalhar se eu não estou no navegador cuja base de dados está nos Estados Unidos. Eu não tenho como ligar um celular sem um Android ou um iOS, que é uma tecnologia também internacional. Então, a gente vive hoje numa situação que a gente está colocado numa relação de centro e periferia, onde, para o Brasil, se coloca numa situação, e ainda mais um país de tamanho e de possibilidades continentais, numa situação de dependência, de colocada na periferia completamente. Então, as alianças, o processo de construção das saídas passa pela discussão hoje de como é que a gente organiza nas plataformas, a organização dos dados, a soberania nacional que a gente precisa ter e que muitos países, principalmente na Europa, começam a reagir, como o Reino Unido, com relação ao Facebook, a França, com relação ao Airbnb, começam a ter regulações e elementos que apontam para essa discussão e a própria criação de tecnologias próprias nacionais que possam garantir a soberania dos seus países, das suas nações. Então, esses são assuntos que nos trazem hoje a discussão. Isso não se faz sem infraestrutura. Sem discutir a infraestrutura de redes, de como é que isso é possível, a gente não adianta ficar falando nem em tecnologia, nem em ciência, porque hoje não ter isso é um atraso, e é esse o elemento fundamental que a gente tem que estar pautando aí na nossa discussão. Então, Ana, é isso? Foi? Foi. Então, obrigado. Desculpa ter te interrompido aí, viu? Mas é que... Então, pessoal, é o seguinte, agora são 8h23. Eu tinha combinado com o Sérgio Rezende até às 20 horas. Então, eu vou devolver a palavra para ele, e aí a gente vê se a gente consegue fazer as perguntas ou não. Não sei como é que ele está de compromisso aí, porque parece que ele tinha um outro evento depois das 20. Mas eu vou devolver a palavra para ele e depois a gente vê se é possível prosseguir ou não, tá bom? Sérgio? Cassiano, companheiro aqui, como eu disse a ele anteriormente, eu já devia estar num outro evento. Só que, como tem muita gente, eu disse que ia entrar um pouquinho atrasado. Eu realmente estou com o tempo muito apertado, eu lamento muito. Eu não posso deixar de fazer alguns comentários sobre o que a Ana falou muito bem. Ana, e eu só queria fazer uma observação, que aquelas dificuldades que você mencionou, e você, aluna da graduação, via a grande distância da pós-graduação, eu acho que são consequências do fato, como eu disse na minha apresentação, tudo é muito novo no Brasil. A pós-graduação começou há 50 anos. Então, os primeiros professores de pós-graduação eram pessoas que tinham feito o doutorado fora, porque não tinha doutorado no Brasil. Então, jovens vindo do exterior, implantando a pós-graduação, era uma coisa mais ou menos natural, e eles trabalhassem nas linhas que eles tinham trabalhado. Você tem toda a razão quando diz que a pós-graduação é privilegiada, porque tinha o Funtech do BNDES. Agora, o que é? Inicialmente, os professores da pós-graduação não davam aula na graduação. Isso mudou completamente. Ou seja, o sistema foi amadurecendo. O sistema brasileiro hoje é muito mais maduro do que era no começo dos anos 80, quando você estava lá. E eu acho que o sistema tem mostrado que sabe responder. É lógico que as pessoas têm vocações diferentes. Tem uma pessoa que é mais vocacionada em certa fase da sua vida para fazer pesquisa numa área mais básica, distante da realidade, mas muitas pessoas começam como pesquisadores em áreas mais básicas e gradualmente vão se envolvendo em outras questões e contribuem de uma forma mais abrangente.
como eu disse no meu penúltimo slide, a ciência brasileira ainda deve muito, precisa fazer muito para o Brasil, mas eu acredito que com políticas governamentais que estimulem as pessoas, que definam áreas prioritárias e que tenham recurso, porque sem recurso não tem como fazer pesquisa, todo mundo sabe muito bem disso. Então, eu quero dizer que eu gostei muito da sua fala, concordo que temos desafios importantes na área digital, em várias outras áreas, em economia solidária, mas, como eu disse, eu acho que o Brasil já fez um progresso nessa área e tem tudo para continuar progredindo. E, como eu disse, acho que educação e ciência e tecnologia são fundamentais para a reconstrução do Brasil. É lógico que elas só vão ter um papel dentro de um ambiente muito mais amplo, como o deputado Paulo Teixeira disse muito bem. É preciso ter um governo que põe o Brasil realmente como meta, botar o Brasil como protagonista do mundo. Esse negócio de dizer Brasil acima de tudo, a pátria, não sei o quê, isso é da boca para fora, porque eles estão aqui, na verdade, subservientes aos Estados Unidos e outros países. Cassini, eu lamento muito. Chegamos a mais ou menos 8h30, que está no meu limite. Eu lamento a todos os colegas que se inscreveram para a gente discutir um pouco mais. Espero que a gente tenha outras oportunidades no futuro. Tá legal, Sérgio. Obrigado, viu? Eu só queria comentar aqui,